Depois de se declarar herói das vítimas de pedófilos e caçador deles, Mama Max teve suas alegações desmascaradas, foi exposto como fraude e perdeu tudo. Ryan Pictures, e nós vamos mergulhar na queda de Max, uma queda sem volta, e onde ele está agora. Tudo começou quando ele lançou seu canal em 2016, com um vídeo assustador: Eu sou Max. Mama Max ficou famoso pela série A Vida é uma Droga, onde opinava sobre temas como empregos, usando figuras de palitinho mal desenhadas para ilustrar. Se sua vida não vale a pena fazendo um trabalho que odeia, por que não tentar algo que gosta, em vez de pensar em se matar? Você não faz o menor sentido se continua trabalhando em um lugar que faz você odiar sua vida. Então, em 2019, ele de repente mudou para vídeos no estilo thriller investigativo, com o primeiro chamado Kanye Quest, um jogo online, e apresentava uma voz muito grave, parecida com a do Corpse Husband. Eu gosto de comer coisas, eu gosto de comer comida. Beber água. Neste vídeo, Max afirmou que sua pesquisa ligava o jogo a um culto. Você viu isso? Ao fazer uma busca por imagem, o símbolo leva a vários sites de cultos, todos com um nome: Ascensionismo, um culto da nova era que remonta a 2006. Neste ponto, Max mostrou que conseguia reunir informações e manter seu público engajado, como refletido no salto dramático de visualizações de cerca de 100 mil para mais de 1 milhão. Essa habilidade de contar histórias e a popularidade crescente seriam importantes nos próximos vídeos e no nicho que ele buscaria assumir. Em 26 de novembro de 2021, Max publicou um vídeo sobre alguém que, segundo ele, era um notório arquivo PDF envolvido em uma rede de arquivos PDF, onde ele expôs um predador de crianças particularmente inveterado, conhecido no jogo como Pablo Sunny, um pedófilo com um histórico extenso de aliciamento de várias adolescentes. O YouTube removeu o vídeo após seu primeiro milhão de visualizações por violar a política de sexo e nudez. Furioso, Max publicou aquele que se tornaria seu vídeo mais polêmico no YouTube, intitulado Pick a Side YouTube, um mês após o vídeo anterior ser banido. Nele, ele acusou a plataforma de ficar do lado dos PDFs. Vocês derrubam o nosso conteúdo e continuam ajudando absolutamente ninguém além das pessoas más que estamos tentando expor. E os sobreviventes continuam a gritar em um silêncio agonizante. Max também prometeu reunir influenciadores para se juntar a ele na luta contra PDFs. Se eu tiver que arrumar confusão com todo influenciador desse maldito planeta só pra fazer alguém se importar minimamente, que seja. Eu prefiro que o mundo inteiro me odeie do que ouvir de novo a voz de uma criança sendo silenciada. Vou ter que irritar todos os meus colegas criadores e transformar você num maldito desastre, YouTube. Porque vocês nunca fazem nada até a gente começar a apertar o saco de vocês. Na sua conta do Twitter, Max marcou muitos, incluindo Keemstar, Moist Critical e Corpse Husband, e Keemstar foi o primeiro a responder. Mas está na hora do YouTube reagir e monetizar esses vídeos, apoiando os criadores que estão literalmente fazendo o melhor para expor essas informações, proteger o site, proteger a comunidade e tornar o YouTube um lugar mais seguro e melhor para todos. Você precisa ver esse vídeo. YouTube. Escolha um lado no YouTube. Ele queria envolver não só os influenciadores na briga, mas também seus espectadores. Crianças, os links estão na descrição. Eu peço gentilmente que vocês venham comigo para fazer uma bagunça do caralho pela segunda vez. Quero que vocês façam essa porra circular até o mundo ficar enjoado de olhar para isso. Quero que vocês abafem todos os assuntos em alta, de modo que até algo como Homem-Aranha pareça um grão microscópico de poeira comparado a nós. E até o final da noite, quero que o Twitter esteja um caos total. E muitos usuários no Twitter apoiaram a causa de Max. Nesse ponto, talvez tenha caído a ficha para Max de que esse era o seu nicho o tempo todo e que essa era a sua missão, salvar vítimas e possíveis vítimas de abuso de predadores. Mas é verdade. É verdade. Sou caçador de pedófilos. Com o apoio de influenciadores e seu grupo de investigadores online, Max formou o que ele via como um time de vingadores antipedófilos. A gente não gosta de pedófilos. Algo que você parece não concordar com a gente no YouTube.
Em seus vídeos, ele estava agora em uma missão para investigar PDFs e tomar medidas para detê-los, mesmo que isso significasse apenas assustá-los. Olá, olá. Sim, como você está? Estou bem. Como você está? Gostaria de ver. Você já ouviu? Você já ouviu alguma vez? Então você quer mostrar minha identidade? Junto sua mãe. Sim, eu quero ver sua identidade. Ok. Mas até lá, espero que minhas ligações tenham causado medo neles para que recuem. Ou até mesmo atrair esses supostos pedófilos para se revelarem e depois denunciá-los ao FBI. Você consegue me ver agora? Consigo ver o topo da sua cabeça. Aí está. Comece a correr. Encerramos a ligação após extrair com sucesso suas informações pessoais. Verificamos que ele é maior de idade e confirmamos que ele tentou explorar sexualmente um menor. Como eu faço e como já fiz com todos os predadores. Eu imediatamente faço um relatório para o FBI. Para muitos fãs, isso teve grande significado. Max, fui vítima na infância e ninguém me protegeu. Hoje, aos 50 anos, ainda sofro as consequências. Meu agressor foi protegido pela família e nunca respondeu à justiça. Continue com seu trabalho. Você é meu herói. Adoro como o Max sorri quase toda a ligação, como se pensasse, vou acabar com a carreira desse cara agora. No entanto, esse momento de elogios não duraria, pois o que parecia ser uma causa nobre logo levou Max de uma polêmica para outra, até não sobrar mais espaço para sua carreira crescer. Após Max marcar Moist Critical para sua campanha no YouTube com a hashtag PickAside, Charlie fez um vídeo explicando por que não quis participar, mas algumas pessoas o rotularam como pró-PDF. Acho que essa escolha entre crianças ou proteger pedófilos é boba e distorce a real mensagem do vídeo. A mensagem do vídeo dele é basicamente que o YouTube censura conteúdo pesado. Eles tratam injustamente pessoas que investigam coisas sérias, então a mensagem fica totalmente distorcida, e isso só cria um ambiente hostil onde as pessoas brigam entre si. Mesmo com todos do mesmo lado, isso ainda gera brigas internas. Quando alguém aponta que essa não é a tendência do Twitter mais eficaz para passar a mensagem, logo é rotulado como pró-pedofilia. Todo mundo concorda com a mensagem do vídeo do Mama Max, mas discorda que isso precise ser pintado como uma questão de crianças versus pedófilos, porque isso na verdade não resume o problema. Mas muita gente sabe que Charlie sempre foi abertamente contra arquivos PDF. Eu vou dizer o que outros têm medo de dizer. Pedofilia é algo ruim. Obrigado. Eu sei. Alguém precisava dizer isso, bater o pé e falar, chega, já deu, sabe? Charlie destacou que Max falhou em criar a confusão planejada, evidenciando suas fraquezas na campanha. Depois disso, surgiram ainda mais falhas na abordagem de Max, gerando várias análises longas no YouTube, muitas com mais de 1 hora. O vídeo que destacou Max inicialmente não criticava sua caça a pedófilos nem envolvia rivalidade pessoal. Foi uma exposição feita por Magnetar EWT, onde Anthony, o namorado da ex-melhor amiga de Max, Hailey, publicou um vídeo agora não listado no YouTube. O vídeo trazia a própria Hailey e 2 ex-namoradas, Lúcia e Olivia, falando sobre quem Max realmente era por trás de sua imagem pública de caçador de pedófilos nobre. Foram feitos muitos boletins de ocorrência por minha causa devido ao Max. Levei anos para admitir que tinha um perseguidor. Fui diagnosticada com TEPT e ansiedade após ter sido mantida contra minha vontade naquele quarto de hotel. Na verdade, nós ficamos lá na noite anterior de irmos ao Six Flags, e foi lá que ele me agrediu sexualmente. E ele jogou isso em mim. Ele continuava jogando coisas em mim. Na webcam ele jogou com tanta força que quebrou, ao meio. Um perseguidor, um agressor sexual e uma pessoa violenta, Max parecia muito diferente do herói que ele mostrava em seus vídeos. Apesar de condenar quem interagia inadequadamente com menores, ele mesmo namorou Lucy quando ela ainda era menor de idade. Eu namorei o Mama Max quando eu era menor de idade, aos 17 anos de 2016 a 2018. 2 anos mais velho que ela, Max até falava sobre Lucy de forma sexual com fãs do relacionamento, mostrando o quanto ele era pervertido. Ele também era supostamente agressivo com suas namoradas, pressionando-as para fazer sexo como fez com Olivia.
Mas o maior sinal de alerta foi quando eu estava menstruada e ele tentou me convencer a fazer sexo sem proteção, eu acho. E ele dizia que você não pode engravidar durante a menstruação. Tipo, vamos só fazer. Você não pode engravidar durante a menstruação. Eu fiquei, tipo, isso parece um pouco errado. Embora seja verdade que as pessoas podem agir de forma diferente em sua vida pessoal do que no trabalho pelo qual são apaixonadas, esse foi o momento em que Max começou a ser visto por quem ele realmente era, alguém que gostava de acusar os outros sem provas concretas. Em algum momento antes disso, ele também acusou Anthony de enviar fotos para uma menor de idade que era uma velha amiga, e que na época em que Max fez a acusação, também era a melhor amiga da irmã de Max. Depois que ele foi embora, talvez alguns dias depois, ele contou pra todo mundo que eu traí ele. O que nunca aconteceu, eu nunca traí ele. Ele me ligava sem parar, e foi nessa época que comecei a trabalhar no Walmart. Quando a gente começou a namorar e ele ficava me enchendo de declarações e tal, ele me contava como a Lucy era horrível e como a Hailey também era horrível. E ele me disse que ele e a Hailey namoraram, mas a Hailey me disse que eles nunca namoraram. Então, desde o começo, o Max mostrou um padrão que depois definiria seus vídeos, tratando alegações não verificadas como se fossem provas, como o vídeo do Magnetar surgiu de surpresa e desafiou Max quando ele ainda era visto como o herói das vítimas de pedófilos. O Magnetar enfrentou forte reação dos fãs do Max. Isso quase fez com que o Magnetar chegasse ao ponto de considerar cometer suicídio. Naquela época, não havia como salvar o Magnetar. Levaria 1 ano e meio até que suas alegações fossem comprovadas pelo primeiro denunciante que expôs os vídeos falsos de caça a pedófilos do Max, revelando a conexão entre seu comportamento pessoal e sua persona no YouTube. Em janeiro de 2024, Mudahar, amigo do Max, publicou um vídeo intitulado Max é uma fraude completa, que alcançou mais de 3 milhões de visualizações. O vídeo de 1 hora revelou um relato detalhado de como Max supostamente falsificou tudo, incluindo uma chamada no Discord, onde Max foi pego mentindo para Mudahar e Nicolas Diorio, outro criador de conteúdo que já havia falado sobre Max e também era amigo dele. Quando Nicolas perguntou: quanto do que você faz é encenação e quanto disso é realmente ao vivo? Esta é a investigação. Aqui está. Max respondeu: as investigações em si são reais, mas obviamente os filmes têm elementos fictícios. Estou apresentando como se fosse real, mas não achei que as pessoas fossem levar assim. Mas espere. Você caça pedófilos, não acha que as pessoas vão considerar seus vídeos reais? Então, essa é a questão. Quero que todos, ao assistirem meus vídeos, considerem tudo falso, exceto quando apareço para confrontar o que fazem. A resposta foi confusa, para dizer o mínimo. Durante muito tempo, Max apresentava vídeos de forma séria, fazendo acusações graves contra supostos PDFs e exibindo seus rostos, enquanto insistia que arriscava a vida em busca de justiça pelas vítimas. Só quero que as crianças fiquem seguras. Parte meu coração ver tantas histórias de sobreviventes de exploração infantil que me procuram, todos sem que seus pais soubessem o que estava acontecendo. Na verdade, nos vídeos antigos, ele se apresentava como alguém com métodos infalíveis para identificar supostos pedófilos, descobrindo identidades, dados pessoais e fotos em questão de minutos, o que supostamente poderia tê-lo aproximado um passo de fazer justiça. Ajo disfarçado de agente da equipe de segurança da Microsoft e envio mensagem para o número dado pelo caçador de recompensas. Eu digo que houve um possível ataque cibernético na conta dele e peço para ele confirmar o nome de usuário. Eu te encontrei, porra. E em 29 de dezembro de 2021, 4 dias após lançar a campanha do YouTube Escolha um Lado, ele afirmou em uma entrevista com Nicolas que já tinha resultados reais contra um predador específico chamado Pablo Sunny. O estuprador que apareceu no vídeo está atualmente sob custódia policial e foi isso como resultado do seu vídeo. Ou isso foi antes do vídeo? Sim. Foi por causa do vídeo, né? O vídeo era sobre o IMVU e esse predador. Eu fiz sobre ele e somente sobre ele. Durante a chamada no Discord, mostrada no vídeo do Mudahar, ao ser questionado pelo Nicolas: você já fez alguém ser preso? Você foi no meu podcast pra me dizer que fez alguém ser preso e que foi por causa do seu vídeo, só pra deixar claro. Max revelou que, na verdade, nunca fez justiça a ninguém. Se eu conseguir, então eu não sei disso. Já recebi e-mails do tipo: ei, você fez esse cara ser preso? Parabéns. Você continuou e disse que esse cara foi preso. Foi por minha causa. Foi por causa do meu vídeo. Você me disse isso há 2 anos.
Max parecia ter se esquecido completamente da suposta prisão de Pablo Sunny, levantando sérias dúvidas sobre se isso realmente aconteceu algum dia. Pablo Sunny? Não sei. Acho que não. Acho que ele escapou. Cara, que porra é essa? Se ele foi preso, eu não faço ideia. Por que você disse que ele foi preso? Você disse que Pablo Sunny foi preso por causa do meu vídeo. Por que mentiu no meu programa? Você tem um vídeo disso? Sim, está em algo que estou editando atualmente. Beleza, me manda. Depois que Nicholas reproduziu as próprias palavras de Max daquela entrevista de 2021, Max de repente se lembrou, mas então se defendeu com uma desculpa. Então você mentiu. Foi isso que me disseram por postagens no Instagram enquanto eu falava com os amigos dele. Você não se lembrava disso até eu te mostrar o vídeo? Você não se lembrava disso, tipo, esse é o seu maior feito, você conseguiu que um pedófilo fosse preso? Nesse ponto, o denunciante do Mudahar foi ainda mais longe, já que Max também se expôs em uma chamada no Discord ao revelar que toda a sua suposta base legal para caçar pedófilos vinha do ChatGPT. Se eu fizer um vídeo sobre isso, é nisso que tenho que me basear. Como você acha que posso te apoiar? Logicamente, se amanhã eu disser de onde o Max tira suas definições legais. ChatGPT. Aliás, o ChatGPT também tem ficado mais burro nos últimos meses. Vamos ler juntos. O ChatGPT entende. O sistema jurídico. Por causa do vídeo do Mudahar, muitos fãs do Max revisitaram seus conteúdos antigos e começaram a notar inconsistências repetidas, percebendo que grande parte era focada em se apresentar como o herói. O que realmente me incomodou no Max e me fez me desinscrever foi como seus vídeos recentes estavam cheios de edições artísticas estranhas e imagens assustadoras de seita. E só uns 3 minutos realmente eram dedicados às vítimas e à situação em questão. Parecia que era muito mais sobre ele e seu complexo de herói cada vez maior do que realmente sobre levar um predador à justiça. É verdade, em vez de abordar o assunto de forma profissional, Max forçou o suspense com visuais assustadores aleatórios em vez de deixar os fatos falarem por si só. Hoje, um sobrevivente de abuso infantil entrou em contato comigo. Disseram que é um site cheio de predadores. Você e eu vamos encontrá-los. Vamos expô-los. Além dos visuais, os roteiros dele também focavam em muitas emoções fortes. Ele falava o quanto estava magoado e com raiva pelas vítimas, usando linguagem dramática sobre o que queria fazer com os acusados, o que parecia exagerado em vez de calmo e factual. Eu me sinto derrotado. Mas não posso desistir agora. Mais um inimigo para enfrentar. Destruirei os seus altos, derrubarei os seus altares de incenso e lançarei os seus cadáveres sobre os ídolos mortos. E a minha alma vos abominará. E com isso, outro problema veio à tona, o culto de Camden. No final de 2023, Max publicou um vídeo, agora deletado, sobre Camden Gerard Davis, a quem ele descreveu como o líder de um culto organizado que tinha como alvo crianças e jovens adultos. O homem recrutou centenas de crianças, submetendo-as ao envio de material de abuso sexual infantil, agressão e tentativa de tráfico. Neste vídeo, Max fez acusações muito graves contra Camden, apresentadas rapidamente e quase despercebidas. Mudahar falou disso no mesmo vídeo do denunciante e comentou como foi apresentado de forma pouco profissional. Ele fala sobre Camden. Agora aqui, Max dá nomes completos, coloca música alta e, de novo, eu tenho que analisar quadro a quadro. O que, para um assunto sério como esse, por favor, pare com as encenações. Apresente isso com o respeito que merece. Apesar da gravidade dessas acusações, o restante do vídeo de Max não conseguiu sustentá-las adequadamente. O vídeo de Max preferiu encenações cheias de suspense, com capturas de tela exibidas como evidência por menos de 1 segundo cada. Segundo Mudahar, isso tornava quase impossível para os espectadores verificar o que Max estava de fato alegando. Mesmo após Mudahar analisar o vídeo quadro a quadro, as alegações continuaram sem sentido. Qual é o contexto aqui? Como isso explica o culto? Como isso explica qualquer coisa? É por isso que as pessoas estão irritadas. Ele mostra essas capturas como provas condenatórias, mas não são. Por favor, trate isso com seriedade. Mantenha na tela para que as pessoas assimilem e explique o contexto. Mesmo sem provas claras, Max seguia pedindo que grandes youtubers condenassem Camden publicamente ou, ao menos, destacassem a situação.
Na verdade, Max já havia entrado em contato anteriormente com youtubers como Mudahar para que cobrissem seu projeto sobre o culto de Camden como uma forma de apoiar seu vídeo. Este vídeo é uma armadilha para canais de reação. Seria uma honra se você o abordasse com cuidado. Ele também contatou Charlie, ficou agressivo e o bombardeou de spam. Quando Charlie não respondeu, Max ameaçou dizendo que poderia cancelá-lo. Eu poderia te cancelar, Charlie. Eu literalmente poderia te cancelar. E eu escolho não fazer isso. Mas é verdade, é a verdade. Eu sou o caçador de pedófilos. Marcando a segunda vez que Charlie se envolveu em uma polêmica com Max desde a campanha do YouTube Pick a Side. No entanto, Charlie rapidamente abordou a situação com outra resposta calma e sem drama. Conversamos há cerca de um mês sobre no que ele estava trabalhando em sua investigação. Aparentemente, quando eu estava com Covid, ele me mandou mensagem algumas vezes e eu nunca vi. E agora ele interpretou isso como se eu estivesse dando um gelo nele e ignorando a missão muito importante dele. A essa altura, parecia que a questão do culto de Camden era motivada pela fome do Max por apoio e status. Como outros vídeos dele, esse mostrava um suposto predador e líder de culto com edição estilizada, sem tomar medidas concretas por justiça ou responsabilização. Assim, os espectadores reforçaram as falsas alegações de Max sobre Camden, principalmente após Mudahar expô-lo como mentiroso. Um homem no Fiverr ganhou $5 para rugir com dentes de vampiro falsos para o Max e agora é visto como líder de culto. No entanto, Max sustentou suas alegações principalmente porque Spencer, uma das supostas vítimas de Camden, foi a única a apoiar sua história. Ele curtia umas coisas bem estranhas. Ele ficava sentado lá e me mordia o tempo todo, dizendo que precisava me morder para a minha transformação, porque naquela época, quando eu morava com ele, eu deveria ser uma lobisomem em vez de uma vampira. E depois, mais tarde, ele mudou e disse que eu era as duas coisas. Ter alguém que apoie suas alegações pode iniciar evidências, mas isso não é suficiente. Como Mudahar disse... Mas não vamos ignorar que acusações sérias exigem provas muito sérias para serem corroboradas. Não podemos nos basear só em depoimentos. Se Max tivesse mostrado provas, tudo estaria certo, mas ele não apresentou. Feito isso, para alguns fãs, também era importante corroborar ainda mais as alegações de Max e Spencer, mas esses esforços não produziram mais nenhuma prova. Além da falta de material de apoio nos vídeos de Max, investigadores notaram que prints de contas atribuídas a Camden geralmente não mostram nomes de usuário ou metadados pesquisáveis, levando-os a sugerir que a narrativa pode ter sido dramatizada, criada para engajamento online. Alguns chegaram a sugerir que Spencer esteve envolvido na história falsa o tempo todo. Os espectadores também notaram inconsistências em seu histórico. Também foi alegado que Max e Spencer só se conheceram por causa da situação, mas em outro vídeo ou transmissão mencionaram se conhecer desde a infância. 3 abortos espontâneos em 4 meses, abortos com suco de laranja e canela, o fato de ela afirmar que encontrou crianças para Camden aliciar. Juntando tudo, fica claro que Max estava mais focado em criar conteúdo suspense para conseguir visualizações do que em investigar casos reais ou realmente buscar justiça para as vítimas de PDFs. Ele chegou ao ponto de colaborar com alguém para fabricar uma história online só para atrair milhões de visualizações. Outra perspectiva, no entanto, é que a motivação dele não era só visualizações, mas também ganhar dinheiro. Com as informações já divulgadas sobre Max, seus vídeos posteriores confirmam muito do que sabemos hoje. Em 2019, ele postou um vídeo sobre a Om Shinrikyo, uma seita no Japão, alegando que estava fazendo um favor ao público ao chamar atenção para a existência contínua dessa antiga seita, enquanto também colocava a si mesmo em risco. Estou enojado com o que estou vendo, e infelizmente ao contar tudo isso para vocês, talvez eu tenha acabado de me tornar um alvo dessa seita, já que eles ainda estão muito ativos hoje em dia, agora conhecidos pelo nome de Aleph. Mas ele falou que não ligava. Porque eu não vou viver uma vida com medo de enfrentar pessoas más. Além disso, eu tenho todos vocês me dando cobertura, não é? Na época, isso fez com que ele ganhasse respeito dos fãs. Esse cara literalmente se tornou alvo de um culto da morte, e não se importa. Acho que encontramos o verdadeiro MVP, uma lenda de verdade. No entanto, olhando para trás, algo parecia estranho, como a menção frequente ao Patreon dele. Você pode me dar uma força de verdade me apoiando no Patreon.
Link na descrição. E a questão de como uma seita no Japão, cujos membros já estavam quase todos mortos, restando apenas simpatizantes, poderia se importar com um cara como Max. Para os críticos, isso era risível. Já fazem quase 4 anos desde que ele lançou o vídeo e desde então, Mama Max não teve mais notícias da seita japonesa. Que coincidência! Acho que ele já tem dinheiro do Patreon para viver bem. Olhando para trás, parece que Max arrecadava dinheiro dos espectadores para apoiar o que dizia serem esforços nobres para obter arquivos PDF. Na verdade, Mudahar revelou depois que Max lucrava bastante com o Patreon. Você também criou um Patreon, onde o último número divulgado foi de mais de 1.800 membros. Só o valor mínimo, $7,50 canadenses, pouco mais de $5 americanos. Vamos arredondar para 5. Você está olhando para um potencial mínimo de ganho antes de impostos e taxas do Patreon de $16.705 só para um mês de pico. No entanto, considerando que ele não havia feito nenhuma prisão, muitos começaram a questionar para onde esse dinheiro realmente estava indo. A situação piorou quando soube-se que Max nem pagava aluguel, pois morava na casa do amigo Night Dogs, um dos principais defensores dele na campanha PicPicAside no YouTube. Cerca de um mês após o vídeo de Mudahar, outra polêmica envolvendo Max veio à tona, desta vez envolvendo Night Dogs. Em fevereiro de 2024, Nicolas Diorio publicou um vídeo para trazer a situação à tona. Após deixar Max morar de graça, Night Dogs expôs publicamente o que Max teria feito nos bastidores. As acusações dele contra mim vão desde que sou um pai negligente até insinuar que sou um pedófilo de animais. Basicamente, o que mais me incomodou mesmo foi quando ele me chamou de pedófilo de animais. Eu abri minha casa para esse cara, deixei ele morar lá sem pagar um centavo de aluguel. Ele não fazia nenhuma tarefa doméstica, não pagava aluguel. Realmente, ele não fazia nada. E assim como muitas das alegações do Max em seus vídeos de caça a pedófilos, mais uma vez ele não conseguiu apresentar nenhuma prova concreta para sustentar suas acusações contra o Night Dogs, prejudicando não só a vida dele, mas também a família dele, incluindo seus filhos. Como nas acusações contra Anthony Fields, Max nunca mostrou provas que envolvessem o Night Dogs. Ao contrário da acusação contra Anthony Fields, essas nem foram feitas em público. Isso foi igual ao que ele fez com Anthony quando Hailey ainda estava na faculdade, prejudicando a reputação de ambos. Quando perdi todos os meus amigos, me afastei do YouTube e perdi minha autoestima. Eu simplesmente sentia que era irredimível. Havia algo de errado comigo, que ninguém jamais iria querer ficar perto de mim. E eu não fazia ideia do que tinha feito, mas eu pensava, obviamente eu sou só um lixo. Nicolas Diorio continuou investigando para juntar toda a história e acabou conversando com Nexpo, que era amigo em comum tanto de Max quanto de Night Dogs. Nexpo explicou que Max acreditava que Night Dogs era um PDF por causa de duas afirmações. Max estava convencido de que Jim era esse sujeito estranho e pedófilo. E ele apoiou essa afirmação primeiro com uma história sobre uma conversa inapropriada que ele alegou que Jim teve com um menor e envolvia uma ida a um restaurante que ele e Jim fizeram há muito tempo, quando Max morava com Jim. Aparentemente, Jim estava, dando em cima da garçonete e, insistindo nela o tempo todo e simplesmente não parava. Isso tornou o jantar em que estavam muito tenso e constrangedor. Em vez de acusar publicamente, Max teria espalhado as alegações em privado no círculo social de Night Dogs, influenciando o próprio Nexpo com essa narrativa. Porque Max me fez pensar que, meu Deus, estamos ligados ao Jim. Precisamos nos afastar dele. Não podemos ser associados a alguém assim, um pedófilo. Ele é um tarado, é tudo isso, e não podemos nos associar com ele. Com o tempo, especialmente após surgirem mais informações sobre Max, Nexpo afirmou que começou a reavaliar a situação e reconhecer o padrão de comportamento de Max. Mas essa era a narrativa que o Max estava seguindo. E acho que eu não percebi que ele poderia estar, exagerando alguns detalhes. Após a polêmica, ficou evidente que Max estava se desestabilizando, prejudicando amizades e se voltando contra quem o cercava, acreditando ser um caçador de PDFs em missão. A internet acabou se voltando contra Max. Alguns espectadores retornaram ao vídeo original do Magnetar no YouTube, que iniciou tudo, para pedir desculpas por tê-lo atacado antes. Peço desculpas por ter seguido a narrativa do Max.
Eu era fã do conteúdo dele e vim aqui citar seu vídeo de forma zombeteira no dia em que saiu. Quero novamente pedir desculpas por ter participado da caça às bruxas que ele instigou. Com a opinião pública firmemente contra ele, Max ficou em silêncio por meses antes de finalmente retornar em agosto de 2024 com um novo vídeo, visivelmente menos teatral, embora parte do seu estilo habitual ainda permanecesse. Gente, eu só quero conversar. No vídeo, ele abordou as acusações contra ele e reafirmou suas intenções. Para garantir que mais crianças recebam a justiça restaurativa que merecem. E com sorte, um dia poderemos evitar que crimes sequer aconteçam com crianças. Essa é a minha missão. Ele explicou que sua ausência não se devia apenas à culpa, mas porque eu estava simplesmente respeitando os desejos daqueles por quem eu estava defendendo. Mas eu não sou o vilão monstruoso que fui caricaturado como sendo. No entanto, em vez de reconhecer as críticas sobre como sua chamada caça aos PDFs poderia ter sido conduzida de forma mais responsável ou profissional, Max em grande parte desviou o assunto. Psicose em massa é algo muito real e tenho certeza de que todos vocês conseguem sentir isso neste momento. Agora, as pessoas interpretaram meu silêncio como uma admissão de culpa. Não é esse o caso. E os espectadores foram rápidos em condená-lo por isso. Existe uma diferença entre psicose coletiva e uma crítica básica, Max. Uau, ele é tão narcisista que acha que pode manipular todo mundo em massa para pensar que ele sofreu psicose coletiva só porque o confrontaram sobre as besteiras dele. Ele então reiterou que o que ele estava defendendo era um fato. Então, se você for tirar uma coisa deste canal, que seja isso. Crimes contra crianças continuam sendo uma das fontes mais devastadoras de injustiça e sofrimento para a humanidade. Nenhum dos críticos dele negou isso em suas longas análises sobre suas ações. No que parecia ser uma tentativa de retorno mais nobre, ele também transformou o vídeo em uma campanha de arrecadação de fundos. Mas, em vez de restaurar a confiança, isso foi visto apenas como mais uma encenação. Usar a exploração infantil como escudo é insano. O vídeo recebeu mais de 15 mil descurtidas. Com poucas visualizações e uma enxurrada de comentários críticos, Max logo publicou mais um vídeo na tentativa de salvar sua imagem. Em 3 de maio de 2025, ele lançou um vídeo de quase 2 horas, se colocando como vítima e retratando a situação como um julgamento pessoal. Então, as pessoas em quem confiei, as pessoas que eu admirava, as pessoas que eu considerava meus melhores amigos, todos se voltaram contra mim numa tentativa de proteger suas próprias reputações. Sem refutar diretamente as alegações levantadas por Mudahar e Nicolas Diorio, Max anunciou sua intenção de processar Mudahar internacionalmente por supostos danos à sua reputação. Tenho conversado com vários profissionais jurídicos e todos acham que temos um caso muito sólido. E considerando o que aconteceu recentemente com Carl Jepps, estou bastante confiante de que poderíamos processar Mudahar por muito mais de $1 milhão, dado o tanto de dano que ele causou. Dias depois, ele publicou outro vídeo de várias horas, aparentemente para finalmente justificar o processo, já que o título dizia que era apenas sobre Mudahar. No entanto, ele acabou focando fortemente em atacar a credibilidade do Mudahar. Na verdade, nossa história começa muito antes, em janeiro de 2020, quando conheci Mudahar Anas pela primeira vez. E sendo fã do conteúdo dele, eu realmente o admirava. Ele adorava ficar bêbado com os amigos. Isso é alcoolismo? E ele costumava fofocar sobre outros youtubers, apesar de fingir ser amigo de todo mundo. Depois começamos a beber em um dos hotéis e ele falava sobre seu auto-ódio e pensamentos suicidas, mas isso só fez com que a gente tornasse ainda mais solidário e atento com ele. E repetir as alegações de Mudahar sem refutar de fato, até minimizando a polêmica ligação no Discord como má cronometragem. Vamos ser as pessoas mais legais de todas. E, em vez disso, ele escolheu usar essa oportunidade para provocar respostas emocionais e, em seguida, vazou essa ligação para o público sem o nosso consentimento, violando novamente o seu NDA. E como eu estava privado de sono e tentando defender Spencer, deixei minhas emoções tomarem conta de mim. Poucos acreditaram que Max estava sem dormir naquela chamada no Discord, onde ele se mostrou mentiroso. No mesmo vídeo, ele também gastou boa parte do tempo defendendo seu vídeo sobre o culto de Camden. O tempo apresentando terminologias jurídicas, não usando o ChatGPT como referência, mas sim a Wikipédia. Você provavelmente já percebeu que ele continua usando palavras como impactante e irrefutável.
Esse tipo de prova é chamado de prova incontestável. Esse tipo de prova é extremamente difícil de encontrar, porque a maioria das evidências deixa espaço para interpretação, dúvida ou contestação. Max então apresentou várias formas de prova numa aparente tentativa de mostrar credibilidade, mas ao fazer isso, apenas reforçou que seu caso dependia quase inteiramente de uma única fonte, o depoimento de Spencer contra Camden. Bem, eu o chamei de líder de seita e predador sexual, porque é assim que ele foi descrito pelos sobreviventes e até mesmo os próprios depoimentos servem como prova em um tribunal. Então, para mim, isso é toda a prova de que preciso para dizer que esse homem é um predador sexual e líder de seita. Apesar dos esforços para recuperar a antiga influência, Max nunca voltou ao auge da popularidade. Na verdade, após o vídeo de denúncia de Mudahar, em janeiro de 2024, Max perdeu impressionantes 130 mil inscritos sem nenhuma recuperação significativa. E depois de postar sua resposta de 3 horas para Mudahar, Max ficou completamente em silêncio no YouTube por quase um ano, só retornando em janeiro de 2026 com um vídeo de despedida sobre seu cachorro. Já a conta dele no Twitter não está mais acessível. No Patreon, ele posta às vezes, como o novo vídeo do Mama Max, publicado em 10 de janeiro que exige pagamento de $5 para assistir. Ao assinar, vi que era só um link para o vídeo mais recente dele no YouTube sobre a morte do cachorro, mas lendo a descrição, achei algo interessante. Pessoal, compartilhe o meu novo vídeo sobre o Mr. Ross. Isso não substitui o conteúdo regular. Ainda estamos trabalhando ativamente no projeto atual, dando a entender que ele ainda não desistiu de postar. Porém, analisando visualizações e interações, ninguém mais acompanha o Max como antes, quando seus vídeos atingiam milhões ou centenas de milhares de acessos. Havia só 2 comentários em seu Patreon oferecendo apoio. Um dizia: "Desejo o melhor para você e sua família", mas está claro que a maioria dos fãs o deixou. A história de Max mostra que buscar drama em vez da verdade pode destruir a confiança em um criador, e reconstruí-la depois é quase impossível. Se você gostou deste vídeo, provavelmente vai gostar dos próximos também. E não se esqueça de se inscrever.